estar nessa noite fazendo diferença no nosso viver e que nós possamos, irmãos, essa noite estar glorificando ao Senhor, nosso Deus, Deus Pai que tem cuidado de cada um de nós. Convido os amados a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 39. Assentados mesmo, como os amados estão, gostaria de estar lendo, e os irmãos assim acompanhem a leitura da palavra. Salmo de número 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Embraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dai-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças, ó pobre dos sensatos. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão, estou consumido. Quando castiga o homem com repreensão por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minha lágrima. Porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais assim o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Pai querido, nós te louvamos, te adoramos. Pela tua palavra, ó Pai, que foi lida nesse momento, que haja, ó Pai, compreensão também da mesma, ó Pai, para que nós venhamos assim crescer através, ó Pai, da tua palavra e que a nossa vida venha a ser edificada. Que a nossa vida, ó Pai, venha ser cuidada por Ti nessa noite. Ajuda-nos, perdoa-nos e nos dá a Tua graça. No nome de Jesus que nós oramos, na certeza da Tua resposta e na certeza do Teu perdão. Oramos hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós poderíamos olhar para esse texto e nós poderíamos nos deparar com algumas situações que Davi, ele nos mostra. Ele vai nos mostrar aqui, irmãos, a respeito da crise que Davi, ele mesmo está passando. Ele vai nos mostrar, irmãos, aqui, nesse texto, quando nós lemos, a temporalidade do ser humano. E também ele nos mostra aqui uma ligação
que através da oração ele tem com Deus. Mas nessa noite, irmãos, eu gostaria de olhar para esse texto com um olhar voltado para a reforma protestante do século XVI. Como, irmãos, nós podemos ver nesse texto, como nós podemos, irmãos, presenciar nesse texto a presença, a maneira, a forma, e como nós podemos detectar aqui algumas relações ou algumas verdades que esse texto possa nos mostrar, que nos levará até a reforma do século XVI. Talvez você esteja pensando, pastor, Davi está falando aqui a respeito do relacionamento que ele tem com Deus, da temporalidade, das crises que ele teve. Mas quando nós vamos lendo, irmãos, esse texto, nós podemos observar que nós podemos tirar lições desse texto e que nos leva a estar pensando na reforma para nossas vidas, da maneira que nós podemos assim crescer através daquilo que o texto possa assim estar nos mostrando nessa noite. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós nos deparamos em alguns instantes, em alguns momentos, como por exemplo no Salmo 86, de uma forma mais específica no versículo 6, quando o salmista diz: escuta a minha oração, Senhor, atenta para minhas súplicas. Novamente, irmãos, nós nos vamos deparar com o salmista no Salmo 102, quando ele fala no versículo 17, ele diz assim: responderá a oração dos desamparados, as suas súplicas não serão desprezadas. É interessante, irmãos, que esses textos eles vão nos levando a estar pensando na situação, na questão da necessidade de nós estarmos buscando ao Senhor, de nós estarmos orando, de nós entrarmos em conexão com Deus. Mas também, irmãos, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Em 1 Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 9, versículo 16, porque o apóstolo Paulo ele começa a escrever dizendo assim: olha, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Interessante, só nesses dois momentos, irmãos, nós podemos fazer algumas conexões, nós podemos, irmãos, aqui estar indo e esse texto nos levando, irmãos, até a vida, até a situação, até o momento onde Martinho Lutero, ele proporciona assim a reforma do século XVI. Mas diante disso, irmãos, eu não poderia expressar e falar em Martinho Lutero, Calvino, John Knox e outros reformadores, se eu não parasse, irmãos, e pensasse em John Wycliffe, um dos pré-reformadores, que foi perseguido por conta daquilo que ele pensava, da maneira que ele colocava a respeito da palavra de Deus e que incomodava a igreja romana, que incomodava o clero da época. Isso, irmãos, mais ou menos entre o século XII e o século XIII, já incomodando, irmãos, e os reformadores, quando nós olhamos para John Wycliffe, que foi condenado como herege no Concílio de Constância, onde, irmãos, depois que ele foi enterrado, exumaram assim o seu corpo. E após a sentença que foi aplicada, após a sua morte, ele sendo considerado herege, o seu resto mortais
vai ser exumado e queimado. Interessante, irmãos, que eu não poderia também deixar de falar em um outro reformador, ou pré-reformador, que é João Hus. João Hus, irmãos, foi outro que prestou, que colocou o seu conhecimento da palavra de Deus para que a reforma viesse a acontecer. Os pré-reformadores passaram por problemáticas, por dificuldades. E João Hus, irmãos, foi aquele que foi morto, preso, condenado. João Hus, irmãos, ele considerava e colocava a Escritura Sagrada como autoridade suprema. Quando ele dizia que a autoridade papal não estava acima da palavra e que também Cristo era a única e é a única autoridade da qual a palavra do Senhor nos mostra. Interessante, irmãos, que João Hus, ele morreu queimado. Interessante que depois que ele foi queimado, a autoridade do clero ainda trituraram os seus ossos, para que não ocorresse momentos de onde os fiéis pudessem ir buscar nele o princípio de adoração. Interessante, irmãos, mas que nós não podemos deixar de falar nesses homens. Porém, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Lutero, e quando nós fazemos, irmãos, um paralelo também com a vida de Calvino, e quando eu olho para esse texto do Salmo 39, nós precisamos, irmãos, olhar a reforma na perspectiva da igreja atual. Quando eu olho, irmãos, para esse Salmo 39 e eu olho para a reforma, eu preciso olhar para uma perspectiva, na perspectiva da igreja atual, da igreja contemporânea, a igreja que nós estamos vivenciando em nossos dias. E eu gostaria, irmãos, diante desse texto, tirar algumas verdades para que nós pudéssemos estar pensando nessa noite. E a primeira verdade, irmãos, nós vamos encontrar logo no versículo 1, que é quando Davi escrevendo, ele diz assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. E a primeira verdade, irmãos, que veio à minha mente nesse momento, é que a reforma, irmãos, requer da igreja atual um testemunho cristão. É interessante, irmãos, quando eu olho aqui e vejo no nosso caminhar, na nossa vida, que a maior bênção para o ser humano é quando ele experimenta, quando ele tem a experiência de ter um encontro com Cristo e tornando-se assim discípulo dele. Mas ao mesmo momento, irmãos, nós podemos observar que a tarefa minha e a sua, a tarefa de ser cristão, ela não é muito fácil. Ou por que não dizer que ela não é fácil no nosso caminhar? Especialmente, irmãos, no momento que nós estamos vivendo. No momento, irmãos, da igreja atual, da qual nós estamos vivendo, das dificuldades que nós estamos atravessando na questão religiosa, onde muitas vezes, irmãos, a questão do nome cristão, ele muitas vezes não condiz com a atitude, da maneira que muitos estão vivendo. E a palavra do Senhor, irmãos, ela chama a nossa atenção, ela nos exorta
ela nos chama a uma responsabilidade. Por isso, irmãos, que eu vejo aqui, quando Davi diz assim, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos. E aí, irmãos, eu vejo o próprio Jesus Cristo, quando ele começa a nos exortar, a maneira que eu e você, a maneira que nós devemos estar vivendo como testemunha de Cristo. Como aquele que um dia teve um encontro com Cristo, como aquele que um dia foi resgatado pela graça, pela misericórdia, pela bondade e pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. E aqui nós olhamos, irmãos, quando o evangelista Mateus escreve ou transcreve, podemos dizer assim, aquilo que Jesus chama a cada um de nós a uma responsabilidade. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, a palavra do Senhor diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E é diante disso, irmãos, que nós podemos e devemos compreender que o testemunho cristão, a nossa vida como os servos de Deus, voltado como que o apóstolo nos leva a estar pensando, quando o apóstolo Paulo nos leva a dizer que eu e você, que nós somos nova criatura e que eu preciso realmente ser diferente. É quando a palavra do Senhor diz assim, olha, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus queridos, se eu e você somos servos de Deus e que passamos algumas problemáticas, algumas dificuldades aqui de testemunhar a respeito de Cristo, não é muito diferente do momento que Davi estava atravessando. Esse momento, irmãos, que muitas vezes nós escutamos em vários momentos, alguém dizer, hoje é muito complexo, hoje é muito difícil, hoje é complicado estar testemunhando de Cristo. Mas na época de Davi, irmãos, também era. O relacionamento de Davi não era somente com o povo santo. O nosso relacionamento, irmãos, não é somente com a igreja de Cristo. Nós temos relacionamentos fora daqui, no nosso trabalho, na faculdade, na escola da qual nós estudamos, no relacionamento comercial, no relacionamento no nosso dia a dia com o nosso vizinho, que muitas vezes o vizinho da direita, ele está andando vidas tortuosas, e muitas vezes aqueles que estão à nossa esquerda têm uma vida santa com Deus, mas assim nós vivemos, né, nessa mescla de relacionamento. E quando eu olho para Davi, irmãos, Davi estava atravessando uma situação igual a nossa. Observe que ele diz, olha, disse comigo mesmo, guardarei o meu caminho, para não pecar com a língua. E aqui, irmãos, é interessante que Davi já começa dizendo assim, olha, eu quero testemunhar de Deus. Davi estava dizendo assim, olha, eu quero que o povo olhe para mim. Davi estava dizendo assim, eu quero que aqueles que eu convivo olhe para mim, veja como eu estou vivendo, veja como eu estou me esforçando para estar na presença de Deus. E ele diz aqui, irmãos, algo a respeito do testemunho dele, que ele quer testemunhar a respeito da grandiosidade de Deus, das bênçãos de Deus sobre a sua vida, mas ele simplesmente não quer falar. Simplesmente ele não quer que as pessoas vejam nele apenas alguém que diz que segue a Jesus, que serve a Deus, e que as suas palavras não condiz com o que ele realiza. E Davi, ele assume, irmãos, um compromisso com ele mesmo. Ele assume um compromisso de estar diante de Deus e dizendo assim, olha, eu vou guardar os meus caminhos. Mas aí, irmãos, Davi ele vai muito mais além.
Davi, ele chega e diz assim, olha, eu quero testemunhar. Mas não testemunhar simplesmente no ambiente que eu vivo, no ambiente santo, no ambiente onde todos compartilham do mesmo pensamento a respeito de Deus. Davi, primeiro, irmãos, ele começa a nos mostrar aqui algo que é importante para a minha vida, para a sua vida, que é importante para a vida da igreja atual. A reforma, irmãos, ela precisa estar sempre acontecendo no meu viver, no seu viver, no viver constante da igreja. E aqui, irmãos, Davi nos faz lembrar o que a palavra do Senhor nos revela em Mateus, no capítulo 12. De uma forma mais específica, nos versículos 33 e 34. É quando a palavra do Senhor diz assim, olha, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É interessante que a palavra do Senhor chama a nossa atenção e diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisa boa sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então observe, irmãos, nós podemos ver como Davi aqui, ele diz assim, olha, eu não quero que meu Deus, eu tenho que testemunhar do meu Deus. Eu não quero que o ímpio venha se utilizar das minhas palavras. Ele chega e diz assim, eu não quero que o meu Deus venha ser envergonhado por mim, porque eu estou falando algo que não vai glorificar o nome do meu Deus. E por isso, irmãos, quando Tiago escreve no capítulo 3, e no versículo 2 ele diz assim, olha, porque tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também em todo o corpo. E é a partir daí, irmãos, que nós presenciamos como Davi tinha o desejo de ter um controle total do seu viver. Mas o controle total que ele buscava, irmãos, era de testemunhar a respeito desse Deus maravilhoso. E por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, chamando a nossa atenção, quando eu olho para Davi dizendo assim, olha, eu não quero que o ímpio venha envergonhar ao meu Deus e eu ser envergonhado também. Por isso que a reforma, irmãos, dentro da perspectiva da igreja atual, ela nos leva a pensarmos, irmãos, em termos um bom testemunho, em termos, irmãos, uma vida reta diante do Senhor, onde as pessoas possam olhar para cada um de nós e dizer, ali vai um servo de Deus, ali vai uma pessoa transformada, ali vai uma pessoa que realmente passou por uma transformação, não somente de uma forma visual, mas que passou por uma transformação espiritual. A reforma nos leva a pensar nessa situação. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 5 de Coríntios, no versículo 17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então, meus irmãos, eu e você, precisamos compreender que o apóstolo Paulo, ele chega e diz assim, olha, eu quero andar no caminho santo. Depois o apóstolo Paulo diz, olha, eu quero colocar uma mordaça na minha boca, para que eu não venha falar. E essa expressão, irmãos, mordaça, ela nos leva a compreender que Davi estava dizendo assim, eu não quero pecar contra meu Deus, eu quero ser vigilante, eu quero ser aquele sentinela que diante do ímpio,
o ímpio não terá oportunidade de falar contra meu Deus, de falar do nosso Deus. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, chama a nossa atenção para que nós continuemos a testemunhar do Senhor. Ele diz assim: não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a reforma, os reformadores, irmãos, eles deram testemunho a respeito de Cristo. Muitos irmãos morreram por causa do testemunho de Cristo. Muitos irmãos morreram, mas porque eles estavam ligados à palavra, porque eles oravam, porque eles testemunhavam. E eu gostaria de dizer, eu e você, como servo, precisamos testemunhar da graça soberana do Senhor, desse Deus soberano, desse Deus bondoso, desse Deus maravilhoso. Mas também, irmãos, a reforma na perspectiva da igreja atual, nós vamos encontrar uma outra verdade que esse texto nos leva a estar pensando. Quando eu leio, irmãos, do versículo 6 ao versículo 8, eu vou encontrar aqui, irmãos, a palavra do Senhor chamando a nossa atenção, Davi chamando a nossa atenção, quando ele diz: com efeito, passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem leva. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. A segunda verdade, irmãos, que eu e você podemos ver aqui nesse texto, é que dentro da perspectiva, na reforma da igreja atual, eu e você precisamos evangelizar. Talvez você esteja dizendo como aqui, o que Davi está dizendo? Primeiro, irmãos, Davi, ele apresenta aqui uma situação que ele diz assim: olha, como é que está a minha situação? Observe, ele chega e diz assim: eu, Senhor, que espero? Ele questiona, ele pergunta. E quando eu olho, irmãos, para os reformadores, quando eu olho, irmãos, dentro de uma perspectiva, se eu e você estivermos assim pronto para considerar e ver o que os reformadores fizeram na evangelização, o que os reformadores nos apresentam na proclamação de uma forma mais evidente ou visível a respeito da evangelização, talvez eu e você estivéssemos assim pensando: olha, o que os reformadores de concreto na evangelização eles apresentaram? Interessante, irmãos, que nesse ponto de vista, até parece que os reformadores ficaram enclausulados, ficaram fechados. Martinho Lutero traduzindo a Bíblia. E talvez eu e você venha assim dizer: eles não fizeram nada. Mas é um ledo engano, irmãos. Porque nós olhamos para os reformadores como homens que se propuseram na propagação do Evangelho. Sabemos, irmãos, das dificuldades que eles enfrentaram, das problemáticas, das perseguições que eles passaram, até mesmo, irmãos, dos problemas que eles tiveram na questão de locomoção. Primeiro porque eles encontraram um problema muito sério na questão de transporte. Porque Portugal e Espanha era proprietário das grandes navegações. Talvez você esteja perguntando: o que é que tem em Portugal e Espanha ser grande, ser proprietário das grandes navegações?
E o que tem a ver isso com a dificuldade da propagação da palavra do Evangelho? É porque esses dois países, Espanha e Portugal, tinham mais ligação com o credo romano, com a igreja romana, e dificultava, irmãos. Mas quando eu olho, irmãos, para essa igreja, quando eu olho para os reformadores, eles foram homens que amaram missões, que amaram, irmãos, a propagação do Evangelho, que amaram, irmãos, anunciar a Cristo, que amaram, irmãos, a levar a palavra do Senhor a outros continentes. Como nós podemos ver como a palavra do Senhor chegou até a cada um de nós. Quando nós olhamos, irmãos, a reforma protestante, ela nos chamou, quando eu olho para Davi dizendo assim, olha, de que maneira, como é, o que é que eu estou esperando? Aí eu vejo agora, irmãos, Davi dizendo assim, olha, tu és, Senhor, a minha esperança. Observe aqui, irmãos, que eu não estou falando, eu não estou dizendo aqui, eu não estou querendo fazer com que você ache que nós devemos ter aquele dia D de evangelização. Eu não estou querendo dizer aqui a você que nós precisamos sentar para fazer um dia específico para nós sairmos e distribuirmos literatura, Bíblia, evangelizar e de repente, irmãos, fica só naquele dia e para. Quando eu olho, irmãos, para a característica dos reformadores e vejo aqui no que Davi está dizendo que Deus é a esperança dele. Eu estou falando aqui, irmãos, de um evangelismo constante. De um evangelismo, irmãos, que seja uma realidade diária na minha e na sua vida. Onde eu e você não venhamos assim perder a oportunidade de propagar o Evangelho àqueles que estão perto de nós, aqueles que estão vivendo perto de nós, aqueles que nós temos o convívio no nosso dia a dia, até mesmo dentro dos nossos lares. Quando eu falo aqui, irmãos, na propagação do Evangelho, na evangelização, talvez venha na mente de alguns que nós precisamos sentar e nós precisamos fazer um plano estratégico. Não é isso que nós vemos durante a reforma. O que nós vamos presenciar, irmãos, é que havia uma propagação no dia a dia. Havia ensinamento da palavra. Interessante, irmãos, que Davi é que ele nos leva a fazer algo que é necessário para que eu e você venha ter em mente que Davi ele chega e diz assim, olha, Senhor, tu és a minha esperança. E Davi diz assim, olha, agora livra-me das minhas iniquidades. E agora ele chega, irmãos, ele nos leva a estar pensando onde eu e você, no nosso dia a dia, na propagação do Evangelho de Cristo, venhamos, irmão, arder no nosso coração o desejo de testemunhar de Cristo. E isso nos faz lembrar, irmãos, de Archibald Green Simon, irmãos. Ele estava na sua terra natal, junto com os seus. Ele estava, digamos assim, tranquilo na vida, poderia exercer seu ministério ali na cidade onde ele estava vivendo. Mas em um determinado dia, irmãos, ele escuta um sermão
de um professor lá do seminário aonde ele estudava, lá em Princeton. Ele escuta, irmãos, o Dr. Charles Hodgson falando a respeito de missões, a respeito de evangelização. E aquilo ferve no seu coração e ele se coloca à disposição de vir para um país no qual ele não conhece. Ele se dispôs a vir, a propagar a palavra reformada aqui no Brasil, da qual nós fomos atingidos em algum momento. Eu não estou dizendo agora que você vai ter que sair do meio dos seus, que você vai ter que ir para outra nação, não. O que eu e você, o que nós precisamos propagar o evangelho é aquele que nós estamos vivendo perto. Muitas vezes o nosso irmão consanguíneo. Mas aí, irmãos, eu tenho que voltar ao primeiro ponto, que a minha família eu prego através do meu testemunho. Que muitas vezes a palavra não vai convencer, mas a minha vida vai mostrar a ele que eu sou transformado. Mas a necessidade, irmãos, de nós fazermos missões na nossa vizinhança, de nós fazermos missões, irmãos, ao nosso redor. A reforma nos proporciona essa condição. Por isso que eu olho, irmãos, a reforma na perspectiva da igreja atual. O que é que eu e você temos feito? Será que nós temos, irmãos, anunciado o evangelho? E nós temos que anunciar, irmãos, o evangelho para alcançarmos vida, alcançarmos, irmãos, pessoas para Cristo. A reforma, irmãos, ela nos proporciona entendermos que mesmo Deus elegendo, como eu e você não sabemos quem é o eleito, só resta uma coisa: propagarmos a palavra do Senhor, para que haja mudança, que haja transformação. A evangelização, irmãos, ela não é simplesmente uma falta de condição, de conhecimento, para que nós venhamos assim propagar. Mas a evangelização, irmãos, muitas vezes é uma falta de prioridade na minha vida e na sua vida. Muitas vezes nós não estamos priorizando. Por isso, irmãos, para nós priorizarmos, nós precisamos entender que na evangelização Deus é glorificado. Observe, irmãos, que Davi nos mostra aqui. Davi nos mostra que Deus é a esperança dele e que Deus é a nossa esperança. Depois, irmãos, ele nos mostra aqui, ele chega e diz assim: olha, Senhor, me poupa, para que eu não seja envergonhado. Por isso que ele diz aqui: eu quero ficar calado diante do ímpio. Eu quero que minha vida seja limpa diante do ímpio. É interessante, irmãos, que a evangelização, ela precisa ser uma prioridade na nossa vida. E ela só vai passar a ser prioridade na igreja atual quando nós sentirmos, irmãos, o fervulhar do amor ao próximo. E sabermos, irmãos, que muitos estão caminhando para a perdição eterna, estão caminhando para o inferno, vão morrer sem ouvir falar de Cristo. E eu e você, o que é que estamos fazendo? É preciso, irmãos, entendermos que o amor do Pai, o amor de Deus pelos eleitos, ele é constante, ele é certo. Mas porque eu e você não sabemos quem são os eleitos, vamos propagar a palavra. Vamos ter, irmãos, a responsabilidade de propagarmos o Evangelho de Cristo Jesus, para que haja, irmãos, transformação. É preciso, irmãos, entendermos que no momento, irmãos, que Calvino, do qual a Igreja Reformada conhece tanto,
Ele foi um pastor e um líder missional. E nós sabemos, irmãos, que em determinado momento, Billy Hagnon solicitou missionários para que viesse ao novo mundo, para que eles viessem propagar a palavra aqui. E Calvino, irmãos, enviou 14 missionários, 2 pastores, 2 líderes e mais 12 leigos, como chamavam na época, para vir propagar o evangelho. Apesar, irmãos, que esses que vieram foram perseguidos, assassinados, mas que o amor missional de Calvino, ele foi uma realidade na vida da igreja. Eu e você, irmãos, como apóstolo de Cristo, precisamos olhar para a reforma e precisamos olhar para Davi. Quando Davi, ele fala a respeito de que Deus é a esperança dele. E eu e você precisamos olhar a respeito de que Cristo é a esperança e que eu preciso anunciar, que eu preciso propagar a salvação de Cristo Jesus. E eu e você precisamos deixar para que o Espírito do Senhor venha agir no coração daqueles que são eleitos, mas que ouviram a palavra, através de mim e de você, através da igreja atual, da igreja da qual nós estamos vivendo. Mas, meus queridos, mas nós podemos ainda, irmãos, encontrar aqui uma terceira verdade que esse texto nos mostra. E que a igreja, ela precisa despertar tanto, irmãos, para ter uma vida de testemunho, para que tenha uma vida de evangelização. Mas a terceira verdade, irmãos, que nós vamos encontrar nesse texto, nós vamos ver do versículo 11 até o versículo 13. Observe, irmãos, que quando Davi, ele nos leva de uma forma mais específica no versículo 12, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não imudeças à vista das minhas lágrimas. Interessante, quando eu olho para Davi e eu olho para os reformadores, quando eu olho para Lutero, quando eu olho, irmãos, para Calvino, quando eu olho para John Knox, a terceira verdade que nos leva aqui, que Davi nos leva, é que a reforma, dentro de uma perspectiva da igreja atual, é que a oração deve ser uma realidade na vida da igreja. A oração, irmãos, deve ser uma realidade na vida da igreja. Interessante, irmãos, muitas vezes eu e você utilizamos de algumas desculpas para não participarmos dos cultos de oração. Talvez, irmãos, eu diga: olha, eu estou ocupado demais, a cidade cresceu, eu não tenho tempo de vir no culto de oração. Interessante, meu irmão, o meu pastor, isso já há mais de 40 anos atrás, ele dizia que o culto de oração era o culto da família Madeira. Culto da família Madeira, e eu ficava procurando na igreja quem era que tinha um sobrenome Madeira. E nunca encontrei na minha vida. Sabe o que é que ele queria se referir, irmãos? Ele dizia que o culto de oração era somente para os bancos da igreja. Da família Madeira, ele se referia aos bancos que estavam vazios. E observe, irmãos, é o culto menos frequentado na igreja, é o culto de oração. Observe, irmãos, que eu sei
que não é muito fácil, irmãos, nós pararmos para orar. Mas uma coisa eu quero dizer a você, que a igreja que não ora, ela não cresce, ela não amadurece, ela não aprende a testemunhar e ela não aprende a evangelizar. Meus queridos, nós não podemos, quando eu olho para os reformadores, nós não podemos banalizar a oração nos nossos dias. Às vezes, irmãos, nós oramos 5, 10, 15 minutos e achamos que somos o máximo. E quando eu olho, irmãos, para a palavra do Senhor, quando eu olho para Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5, eu observo, irmãos, a palavra do Senhor dizer, olha, quando orardes, não sereis como hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, orarás, entra no teu quarto, e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis em vãs repetições, como os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes mesmo de que lhes peça. Interessante, irmãos, esse texto, ele chama a minha atenção e a sua atenção. Quando eu vou, irmãos, até o versículo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a palavra do Senhor, ela vai chamar a nossa atenção a respeito da oração. Quando eu vejo, irmãos, no capítulo 6, a palavra do Senhor chamando a minha atenção, ele diz assim, olha, quando orardes, observe que aqui, irmãos, ele não está dizendo assim, ele não está, a palavra do Senhor não está chamando a nossa atenção e dizendo assim, se orardes, olha só, ele não está dizendo assim, se orardes, ele diz assim, quando orardes, ele está chamando aqui a nossa atenção, ele dizendo assim, olha, você é cristão, ore. Ele diz assim, se você quiser, se, quando der. Não, ele diz assim, ó, quando orares. Irmãos, não há verdadeiro cristão que não gosta de orar. Nós precisamos amar, orar. E quem é cristão, irmãos, sempre vai estar dizendo, eu amo a Deus, e Ele é meu Pai, e eu vou orar a Ele. E a palavra do Senhor, irmãos, continua chamando a minha atenção, a sua atenção. Ele diz aqui, irmãos, que a oração, ela não pode ser um momento de exibicionismo, de pavonismo. Ele chega e diz assim, olha, vá até seu quarto. Interessante, irmãos, que quando a palavra do Senhor, quando ela é impulsionada, quando nós somos impulsionados a orar em secreto, é preciso nós olharmos, irmãos, para o contexto. Esse quarto secreto aqui, que a palavra do Senhor se refere, era uma sala, irmãos, onde te dava privacidade. Onde as pessoas não iam te ver orando, te exibindo. Interessante, esse local, irmãos, era um local totalmente fechado, longe dos espectadores. Era um tipo de dispensa, mas ele diz assim, é ali que você tem que orar. E aqui ele diz assim, não seja como os hipócritas que gostam de orar na praça para ser visto, mas ele diz assim, tenha comunhão em oração, ore. Ele chega, irmãos, e diz assim, olha, mas você não pode estar orando simplesmente com vãs repetições, com palavras, irmãos,
vazias, palavras repetitivas. Era uma forma, irmãos, que a palavra do Senhor está nos repreendendo, está chamando a nossa atenção. É porque os adoradores aqui, os pagãos, os adoradores de deuses, eles amavam repetir, mas palavras vazias. A oração, irmãos, eu e você precisamos aprender que é uma ligação íntima com Deus. É eu falar do meu coração. Não é para utilizar de palavras muitas vezes prolixas, onde às vezes as pessoas não compreendem, mas eu quero que o povo veja que eu fale bem. Mas o importante na oração para a igreja, na oração para Davi, na oração para os reformadores, irmãos, era algo importantíssimo. Interessante, irmãos, todos nós, principalmente aqueles que se consideram reformados, se não viram, mas já ouviram falar. Nas instituições da religião cristã, ou trocando em miúdos, quem de nós, principalmente da igreja presbiteriana ou das igrejas reformadas, não já ouviu falar nas institutas de Calvino? Acredito que a maioria que está aqui já ouviu falar. Interessante, mas uma coisa que nós lembramos de Calvino, sabe qual é a primeira coisa que nós lembramos dele quando alguém fala? É sobre o quê? Eleição. Calvino falou em eleição, Calvino escreveu sobre predestinação. Os reformadores, irmãos, colocaram aqui os 5 solas. É interessante, irmãos. Mas quando eu olho para Calvino, quando eu pego, irmãos, o capítulo 20 das Institutas de Calvino e o capítulo 21, interessante, o capítulo 20, Calvino escreveu sobre oração. No capítulo 21, Calvino escreveu sobre eleição. Mas aí, irmãos, eu olho para Davi dizendo: Senhor, ouve a minha oração. E a igreja, irmãos, eu e você, tem que dizer assim: Senhor, ouve minha oração. Eu quero ter mais paixão por orar, eu quero fervulhar. Interessante, irmãos, sobre eleição. Sabe quantas páginas Calvino coloca na instituta dele, à nossa disposição escrita? 11 páginas. Sabe sobre oração, quantas páginas Calvino escreveu falando de oração? Calvino falou e escreveu, irmãos, 66 páginas falando de oração, falando do fervular sobre oração, falando do amor ao estar orando. A oração, irmãos, ela é a ligação minha com Deus, é a ligação sua com Deus, é Deus ouvindo aquilo que o meu coração está cheio. Mas, meus queridos, quando eu olho para Lutero, irmãos, no momento que estava sendo perseguido, e no momento, irmãos, que os próprios amigos dele o sequestraram, para que ele não fosse morto pelos inimigos, pelos perseguidores. Calvino Lutero, irmãos, antes de começar a tradução da Bíblia para o alemão, Lutero orava constantemente. Quando nós pegamos, irmãos, a bibliografia dos reformadores, eles oravam em média, irmãos, de 2, 3 horas por dia. E às vezes a igreja do Senhor passa 3 dias sem orar. Meus queridos, eu e você
Precisamos lembrar de John Knox. John Knox, irmãos, ele ora. Ele ora, irmão. John Knox foi um reformador da Escócia. Que ele orava. Chegou um momento, irmãos, que ele disse: oh Deus, dai-me a Escócia, ou então eu morro. Interessante, irmãos, a rainha Maria, ela disse o seguinte: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todo o exército da Europa. Meus queridos, o orar, a oração, ela é uma ação também de aprendizado no nosso dia a dia. A oração, irmãos, é como Davi diz: eu confio, eu estou orando, eu estou colocando diante de ti. É interessante, irmãos, que a oração, ela é um aprendizado. Quando eu oro, eu aprendo que eu tenho que confiar em Deus. Que eu tenho que esperar a sua resposta, seja ela qual for. A oração, irmãos, é uma harmonização. A oração, os reformadores, irmãos, diziam que a oração é uma harmonização entre eu e Deus, entre a vontade dele e o meu desejo. Mas a resposta vem sempre do soberano. Mas ele diz, irmãos, que toda oração é preciso estar sempre em nome de Jesus. E é interessante, Davi, ele acreditava, ele cria, ele compreendia que necessitava orar. E orar, irmãos, é algo que nós precisamos estar nos colocando diante de Deus e aprendendo com Ele a maneira que nós devemos orar. E para que orar? O salmista diz, ele ora, ele: Senhor, ouve minha oração, escuta-me quando clamo por socorro. A igreja precisa orar, irmãos. Tiago, irmãos, escrevendo no capítulo 4, no versículo 2 e versículo 3, ele diz assim: ó, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta e faz guerra, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Interessante, quando muitos estão orando, estão ainda orando, muitas vezes, irmãos, para seus próprios deleites, e não para que a igreja seja abençoada, nem para que os irmãos sejam abençoados, não para que minha família, a sua família, para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, mas que nós venhamos assim compartilhar. E para nós concluirmos, irmãos, eu gostaria que nós estivéssemos pensando que a oração, ela é um dom de Deus na nossa vida. Mas todo crente, ele precisa estar orando. Interessante que os reformadores, irmãos, eles falaram na oração, e eles sempre diz que a oração, ela tem que ser uma oração teocêntrica. Tem que ser uma oração em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. É uma oração teocêntrica, voltada para Deus. Mas também, irmãos, eu preciso compreender, você precisa compreender que a oração é um meio de graça. Interessante que Calvino e Lutero, John Knox, eles, irmãos, valorizaram a oração. Não foram mero reformadores seco e vazio. Eles foram reformadores com o joelho em chão, com o joelho em terra. E para concluir, eu gostaria de dizer para você, nessa noite, que a reforma não apenas buscou a publicar a igreja e a livrá-la dos erros doutrinários da igreja romana, mas ela buscou, irmãos, a restaurar dentro da igreja
ela buscou restaurar algo que, enquanto o humanismo tentava proclamar a liberdade do homem, a reforma buscou proclamar a liberdade através da ação de Deus na vida do homem. A igreja atual, a igreja da qual nós vivemos hoje, precisa sentir o desejo de testemunhar, precisa sentir o desejo de evangelizar, e precisa sentir o desejo de orar. Quando a igreja olhar para a reforma nessa perspectiva, quando eu olhar com o coração dentro dessa perspectiva, com certeza, a igreja do Senhor será uma igreja diferente. Será uma igreja que ferve o amor, a graça, a misericórdia. E haverá um crescimento para a honra e glória do nosso Deus. A reforma, ela não foi simplesmente uma mudança de religião, mas ela foi a libertação em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para libertar o ser humano da escravidão do pecado. Que Deus seja louvado. Amém. Vamos orar mais uma vez?